Estamos aqui hoje, dia 3 de abril, para o nosso 6º bloco, de um total de 20 blocos do Sampler 1 da quarentena. E hoje nós temos aqui um convidado especial, que está aqui, dormindo ao nosso lado. É o Pipo, gente. Vamos ver se ele vai aprender patchwork junto com vocês, tá bom? Bom, queria agradecer a presença de várias pessoas ontem. Hoje eu não consegui nem divulgar nos stories do Face, nem nos stories do Instagram. E não tive tempo. Acreditem nisso, mas eu não tive tempo. Então, nós estamos aqui e vamos dar início ao bloco de hoje, tá? O bloco de hoje, ele inclui o triângulo perfeito, tá? Mas hoje nós temos uma novidade aqui no centro, tá bom? Então, nós vamos fazer esse módulo central, que é diferente do modo de fazer do triângulo perfeito. O que eu quero explicar para vocês, que esse bloco, vocês podem variá-lo formando também aqui só um quadrado sem cor nenhuma, ó, sem triângulo perfeito, só com um liso, quadradinho, tá? O que vai acontecer? Deixa eu pôr um mais claro aqui. O que vai acontecer? Ele vai destacar esse catavento aqui, ó, tá vendo? Então, tem um catavento que vai ser destacado se vocês colocarem ele com liso em volta, tá? Bom, essa foi a forma que eu achei que hoje eu poderia passar para vocês o bloco, tá bom? E no final da aula eu vou mostrar a variação dele. Como um outro bloco que a gente fez, que é esse daqui, esse bloco aqui. A gente já fez ele não tem a variação nos cantos como tem esse daqui, né? Então, as variações que eu fiz com este são as variações de cores, tá? E então, no final da aula, eu vou mostrar para vocês a variação de cores deste bloco aqui, ok? Então, vamos lá para a montagem do nosso bloco de hoje, tá? O nosso 6º bloco. Então, como eu mostrei aqui para vocês, ó, ele forma um catavento central, tá? Aí, a gente vai repetir este triângulo perfeito e este triângulo perfeito, tá? Vão faltar os dois daqui. Para esse bloco, eu usei, para fazer esse jogo, 2 quadrados verdes e 2 quadrados neutros. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Então, agora eu vou completar esse daqui, ensinando novamente a fazer o triângulo perfeito para essas laterais. Só que vocês repararam, eu já expliquei, que lá no... Valquíria Maria Tereza. Oi, Valquíria. Valquíria Barbosa? Oi, Valquíria. Fugida também. Um beijo. Oi, Tê. Um beijo. Então, como eu mostrei para vocês lá no bloco, ele tem uma particularidade, que são o quê? Os cantinhos que tem um triângulo aqui a volta toda, tá? Então, nós vamos também aprender a fazer esse centro hoje, tá? Uma novidade para este bloco. Bom, vamos à confecção, então, desse triângulo perfeito. Nós fizemos aqui a marquinha, que é a marca onde está a direção da auréola, né? Como que eu sei? Eu estico o tecido e estico o tecido. Esse lado mais maleável é o lado da largura do tecido. E esse lado que não estica é a auréola. Então, aqui seria a auréola e aqui também. Aí, eu venho e faço uma marquinha aqui, tá?
A mesma coisa eu vou fazer com o outro, tá? Eu testo onde ele estica, ó, olha a diferença, como estica bem este e esse não, tá? Marquei aqui a auréola, vou virar. Esse aqui é o meu direito. Tecido tingido não tem direito nem avesso. Esse aqui é estampado. Então, eu vou pôr direito com direito. Vou sobrepor, acertando bem os quadrados. Tá? Acertei. Vou vir com a régua aqui e passar um traço na diagonal, tá? Eu já fiz esse traço, vou adiantar. Então, aqui é o traço. E eu vou para a máquina de costura agora e vou costurar desse lado e desse lado, formando aqui duas margens de costura, tá? Maria de Lourdes. Oi, Lourdes. A torta ficou boa? Molde externo? Que molde externo tá aparecendo aqui? Hã? Ah, não, voltou. Tá na frente aí o computador, né? Esqueci. Ó, então temos aqui, vou costurar alinhando o pezinho por aqui, tá? Os outros módulos, eu já fiz a mesma coisa que isso, tá? Aqueles que estão prontos, eu já costurei da mesma forma, da mesma maneira. Pronto. Este daqui, agora nós vamos vir aqui, pode ser com a régua ou com o cortador, ou com a tesoura. Então, podemos cortar aqui, ó, com a tesoura e podemos usar o cortador. E temos também que fazer o quê? Cortar esse cantinho aqui, para quando nós virarmos, ele já tá certinho, ó. Eu já cortei ele antes de abrir, tá? Ó, foi cortado antes de abrir. Então, cortei o cantinho e cortei o cantinho. Não cortem reto aqui, porque senão não adianta. Vocês têm que dar uma chanfradinha pra dentro, assim, ó. Então, não é assim, quer ver, ó? Porque se for assim, vai continuar aparecendo. Então, vocês têm que cortar aqui, ó. Tá? Pra ele não... Ó, ele não vai aparecer mais. Vou abrir a costura com a espátula. Pode ser com o dedo, pode ser com tesoura, pode ser com a espátula, que vocês tiverem à mão, tá? Abriu aqui. Este aqui. E vou passar. O ferro vai esquentar. Ó, eu vou passar a costura aqui aberta, tá? Do avesso e do direito. A Neuza NP. Neuza NP. Oi, Neuza. Tudo bem? Pronto. Então, vamos agora lá a montagem. Esse daqui é
esse daqui é aqui. Bom, o nosso bloco estaria pronto se fosse até aqui, né? Pronto assim, costuraríamos as linhas. É uma opção para se fazer também. Só que agora nós vamos incrementar esse módulo central. Para esse módulo, deixa eu falar uma coisa, que eu vou repetir, né? Para nós fazermos este triângulo perfeito, nós cortamos aqueles dois quadrados, o verde e o neutro. Para nós fazermos esse triângulo, nós temos que cortar ele com 12,5 centímetros cada módulo, tá? Cada tecido. Por quê? O nosso módulo mede 10 centímetros. Se fosse só um quadradinho normal, ele teria que ter 11,5 por 11,5, somando 1,5 de margem de costura. Como nós temos essa diagonal, nós temos que acrescentar mais 1 centímetro. Então, de 11,5 por 11,5, ele passa para 12,5 por 12,5, tá? Maria Lúcia Bigoto. Oi, Lúcia. Tá atrasada, ela falou. Até agora tá repetindo o que a gente já aprendeu. Como você já assistiu os outros, não tem problema. Agora, nós vamos fazer o módulo central, que hoje tem uma modificação, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pôr os triângulos aqui, né? Nós vamos formar triângulos aqui, para formar esse módulo aqui, tá? Então, esse tecidinho vai virar e vir para cá, tá? Então, como que nós vamos fazer este cálculo? Este módulo, apesar de ter essa costura diagonal, não vai modificar em nada. Ele vai permanecer com 11,5 por 11,5, não modifica. Aí, nós vamos costurar cada quadradinho desse aqui em cada canto, tá? Este quadradinho, como que eu calculo? Eu vou mostrar aqui, tá? Então, consegue mostrar esse amarelinho aqui? Esse tem 10 centímetros, mais 1,5, 11,5, que é o que nós temos aqui, tá? Como é que eu vou falar? Calculando, não, sabendo que esse módulo, no final, ele vai ter 10 centímetros aqui, a metade dele é 5, tá? Então, este quadradinho teria que pegar aqui, ó, 5 por 5. Só que eu preciso ter nele também uma margem de costura. Então, se ele tem 5 por 5, que vai costurar, 1,5 a mais de margem de costura. Então, cada quadradinho desses, vocês vão cortar com 6,5 por 6,5, que é os 5 mais 1,5 de margem de costura, tá? Vamos com... Generando. Oi? Generando. Oi, Gabi, tudo bom? A Gabi é da Argentina, é romana. Também faz um patchwork muito bonito. Ó, então, nós temos aqui o quadradinho, tá? Tem alguma dúvida até agora? Não? Tá. Nós vamos traçar o mesmo traço que a gente fez aqui nessa diagonal, nós vamos traçar aqui. Que eu já fiz aqui, ó, tá? Então, eu tracei de vértice a vértice uma diagonal. Só que nós não vamos costurar aqui como nós estamos acostumados com o triângulo perfeito. Nós vamos costurar sobre a linha. Então, é por isso, como aqui nós não vamos perder tecido, é por isso que aqui não se acrescenta mais 1 centímetro na costura diagonal, tá? Então, nós vamos primeiro... A Vivian. Hã? Vivian WP. Oi, Vivian. Nós vamos primeiro colocar este canto. Eu vou adiantar a ordem, tá? Então, nós vamos costurar primeiro este canto aqui. E vamos costurar
este canto aqui. Observem a posição do traço da diagonal. Não é assim. Porque se vocês costurarem aqui, vai ficar, ó, vai ficar pra cá o triângulo, tá? E não é assim. Então, nós temos que costurar aqui, ó, pra ficar aqui, tá? Então, o triângulo vai ficar voltado pra cá. Então, todas essas diagonais, nós vamos costurar nesse sentido aqui. Nós vamos primeiro costurar esta e depois essa daqui. JS Paz. Oi! É a Junco. Oi, Junco, tudo bom? A Junco é do Rio de Janeiro, é coleguinha de classe também, né, Junco? Então, vamos lá. Aqui. Cláudia, oi. Qual o sobrenome dela? Nielsen. Hã? Cláudia Nielsen. Cláudia. A Diogo também, né? É a coleguinha também. Então, aqui a nossa máquina está com a agulha no centro. E agora, vocês vão observar o quê? Tá mostrando aqui? Ó. Não é melhor vir por aqui? Tá bom aqui, tá bem... Eu tenho, ó, eu vou pôr a agulha em cima do traço e não na lateral, tá? Agora sim, o meu olho vai para a agulha, porque ele tem que correr em cima do tracinho que eu fiz antes. Agora eu vou costurar o outro lado. Eu vou fazer uma observação agora para vocês, é o seguinte. Nós vamos cortar aqui como se fosse margem de costura, tá? Nós costuramos aqui, vamos cortar aqui. Então, esse daqui vai ser jogado no lixo, tá? Mas, se vocês fizerem uma outra costura aqui, eu vou mostrar para vocês como é, uma outra costura aqui, 1 centímetro distante, mais ou menos, a gente pode cortar ao meio e vocês vão ficar com esse quadradinho também montado, que a gente pode usar para outra coisa. Vocês podem colocar uma peça pequenininha, um bolsinho de carteira, um porta-óculos, alguma peça pequena, tá? Fazer uma bordinha pequena. Então, eu vou mostrar nesse lado aqui o que pode ser feito, ó. Então, nós estamos aqui. Agora, eu alinhei o calcador, o pezinho, pela costura anterior que eu fiz. E como? Do lado de fora do trabalho, não do lado de dentro, senão eu vou diminuir o meu quadradinho. Ana Carla de Castro. Oi, Ana. Ó. Então, vamos lá ao corte. Então, eu tenho aqui, ó, esse é o espaço que eu vou usar, tá? Ele vai ficar assim e assim, ok? Só que eu quero aproveitar esse daqui, ó, que foi a costurinha que eu fiz a mais aqui. Então, o que eu vou fazer? Com o cortador ou com a tesoura, eu vou cortar aqui no meio, tá? Aí, vai ficar menor que a margem de 0,75.
isso aqui não tem problema. A nossa margem de 0,75 é apenas um parâmetro de costura. A costura. Aqui eu vou cortar o cantinho também. E ficamos com um mini quadrado de triângulo perfeito. Ó. Aqui eu vou cortar. Aqui desse canto tá fugindo, igual ontem. Pronto. Tá indo? Tá. Aqui e aqui. E aqui tem outro quadradinho de triângulo perfeito. Pode ser formado esse aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar bem minúsculo, mas vai dar para aproveitar. É uma coisa que vocês não vão jogar fora. Agora eu vou o ferro, vou virar para lá, ó. Vou no ferro e vou passar empurrando e empurrando. Aqui eu não preciso abrir a costura, porque ela tá muito pequena, então eu não vou abrir a costura. Precisa aí, né? Hã? Oi? Precisa aí? Não, já passei. Pronto, ó. Agora nós vamos o quê? Para os outros dois cantinhos. Então, novamente, atentem para a posição da diagonal. Tá? E a posição da diagonal. Então, vamos alfinetar. Dúvida? Não, só a Maria Lúcia que falou que deve ser na internet. Deu o quê? Aquela falha. Ah, tá. Lourdes Dias. Oi, Lourdes. Onde você veio? Ó, aqui e aqui nós vamos costurar, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo aproveitamento. Agora, a agulha é no centro, em cima do traço. Olhem, o olhar de vocês vai na agulha. Agora, eu vou para a lateral. O meu olhar está na lateral para dar a margem de costura. O meu olhar está em cima do traço. Ivete Reale está assistindo. Peraí que não costurou. A linha da bobina. Ouviu? Oi, Ivete. Eu tava pensando na bobina aqui, desculpa. Que acabou a linha aqui. A Ivete é do tempo de Porto das Artes. Agora na lateral. Pronto. Já foram os dois lados. Epa! Eu não tinha visto que aqui acabou a bobina antes de eu terminar a costura. Peraí. Deixa eu passar novamente aqui a costura. Aqui nós temos, então, nosso quadrado. Tem que pôr o 6,5, que é para poder dar esta margem de costura. Se nós tivéssemos feito, ó, esse daqui ficou mais ou menos com 5. Se nós tivéssemos feito com 5 centímetros,
ele não ia ter o alcance aqui, ó. Então, ia faltar tecido aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar assim. Então, se fosse menor que 6,5, ia ficar esse buraquinho. E não pode, ele tem que ter esse transpasse aqui, que é para poder dar a margem de costura certinha aqui, ó. Essa margem aqui, tá? Porque essa margem nós vamos costurar agora lá no bloco. Só que antes eu vou cortar aqui ao centro. E vou cortar esse outro lado. E fiquei com mais 2 quadradinhos de triângulo perfeito. Tá? Vamos ver se depois eu invento alguma coisa pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, deixa eu lá passar esse aqui. E aqui tá pronto, tá? Nosso módulo central, que tem que ficar com 11,5 centímetros, tá? Diz ela que o pipo continua aqui, ó. Hã? Eu diz a elas que o pipo continua aqui, prestando atenção. Oi, Pipo. Aqui nós temos, então, ó, ele com 11,5, tá? Ó. Acho que esse aqui não dá pra enxergar direito, viu? 11,5. Tá? Agora, vamos costurar. Deixa eu dar uma acertada aqui. Eu estou refilando um excessozinho que ficou aqui desse lado, mas ele permaneceu com 11,5, tá? Ó, 11,5 centímetros. Então, agora, nós vamos à montagem. Essa parte central, esta e esta. Aqui, nós não temos canto e aqui nós temos um cantinho. Aqui não temos canto, mas temos esse daqui, ó. Esse cantinho aqui, que quando passar a costura aqui, vai ter que ser bem aqui no canto. Então, eu vou costurar esse aqui por esse lado, ó, pra poder ver essa marquinha aqui, tá? E esse aqui não tem cantinho nenhum. Vou costurar. Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Ruedas. Em nome de Jesus. Oi, Maria Luísa. De Jesus. Aqui nós costuramos a margem de costura normal, tá? Agora, eu vou mostrar aqui, ó, o cantinho, tá? Pensando que aqui tem uma margem de costura, aqui e aqui. Então, eu vou pôr o alfinete aqui, e vou vir pra cá, porque é aqui que eu vou costurar. Eita, gente, deu tilt aqui, só um minutinho, tá repuxando. Aconteceu, fala. Fala o que aconteceu. O que aconteceu é que repuxou a linha, eu não sei o que aconteceu, ela
prendeu, acho que na costura anterior e repuxou. Então, eu vou desmanchar para não ficar franzido. Estou desmanchando. Só um minutinho, eu vou dar uma passadinha, porque ele enrugou. Vai cair, vai cair. Pronto. E eu vou passar a agulha aqui, ó, bem onde tá o cantinho do alfinete. Oh, meu Senhor amado, não costurou, não costurou. É a linha da bobina que sumiu. A linha da bobina tá presa, por isso que repuxou aquela hora. Pera aí, gente, que eu vou pegar outra bobina. Mostra o bloco. Claro e fogaço. Claro e fogaço. Clary? Oi, Clary. Isso é pra mostrar que acontece coisas, viu, gente? Live é assim. Se fosse um vídeo gravado, teria uma edição. Mas é ao vivo e não tem como editar. Agora vai, hein? Pronto, foi. Agora, vou costurar esse daqui. Ó, eu vou passar em cima desse biquinho aqui. Dá pra ver, Cláudio? Não. Aqui, ó, esse biquinho, eu acho que não. Não. Ó, aqui. Aqui, ó. Tá? Ó, minha agulha tá passando aqui. Daniel. Hã? Daniel perdeu o início hoje. Perdeu, Dani? Depois tá lá no Face, ó. Tá aqui, tá? Então, aqui vai ficar certinho o biquinho. Tá bom? Aqui, ó. Biquinho certinho. Agora, vamos ver esse daqui. Se deu certo. Deu certo também o biquinho. E agora, vamos para o ferro. Olha o bloco, gente. Quem não viu o bloco de hoje é esse daí. Enquanto eu passo, o Cláudio vai mostrando o bloco. Alguém tem dúvida? Pronto. Esse
esse aqui aqui, este aqui aqui, aqui, e este aqui aqui, tá? Agora, vamos a essa costura. Aqui com o bico, aqui com o biquinho e aqui com o biquinho também, tá bom? Não, esse aqui não tem biquinho. Assim. Para prendermos o biquinho, colocamos aqui mais ou menos a distância de uma margem de costura e aqui também. Repito que visualmente, ó, eu vou costurar esse lado aqui, então eu tava virando pra cá, eu viro o alfinete para cá. Daniel vai aprender a fazer patchwork? Agora, aqui. E vou passar a costura aqui nesse biquinho aqui, ó. Se eu consigo, que a linha embola embaixo. Ó, nesse biquinho aqui, tá? E esse aqui vem normal, porque não tem bico com bico. Agora, aqui, ó, vem mostrar. Que eu vou passar aqui a costura. Pronto, vou passar agora. Cortem as linhas, limpem o trabalho, deixem o trabalho limpinho, porque quando finaliza o bloco, ele já tá preparadinho. Vocês não vão não vão precisar pegar todos os blocos para poder limpar novamente. Quando fizerem, confirmem a margem de costura, se deu 1,5 centímetro. Confiram aqui, ó. Tá? Ó, tem 1,5 centímetro aqui. Que é o 0,75 mais 0,75. Passar. Esses blocos são os blocos anteriores que a gente fez. O Cláudio tá mostrando. Então, vamos lá, novamente.
para o nosso quebra-cabeça. Aqui. E aqui. Tá? Agora, vamos lá. Costura com costura aqui e costura com costura aqui. Então, aqui, ó, a nossa dificuldade vai aumentando. Nós temos esse biquinho aqui e temos este aqui. Então, vamos fazer eles se encontrarem. E aqui também, nós temos esse biquinho e esse daqui. Temos que fazer eles se encontrarem. E quando eu passar a máquina de costura, eu vou passar aonde eu enfiei o alfinete. Deixa eu costurar. Aqui vai novamente a margem de costura. Meu olhar está aqui na lateral do pezinho. É a hora do que agora? Do tchan, 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 né? Então, aqui temos, ó, dei uma comidinha aqui no biquinho, por quê? Eu não costurei desse lado aqui, ó. Eu não olhei desse lado, eu olhei do outro lado. Então, eu vou desmanchar depois e acertar esse cantinho aqui, tá? Agora, eu vou costurar esse daqui. Também tem um cantinho aqui, ó, que eu não tinha percebido nele quando eu falei pra vocês que era aqui e aqui. Então, tinha esse também. E eu tenho que prestar atenção aqui também. E aqui, observem que nós não temos. Então, eu vou pôr aqui. Tá torto. Eu vou pôr aqui e aqui. Então, esse aqui é o meu parâmetro, ó, do biquinho. Então, eu tenho que passar a máquina de costura aqui onde eu pus o alfinete. Deixa. Aqui novamente. Então, eu vou pôr agora aqui, ó, pra poder passar a costura no lugar certo. Outro ponto. E... acho que eu tô precisando comprar alfinete, gente. Aqui e aqui, tá? Ó. Aqui nós não temos biquinho. E aqui nós não temos biquinho. Vou lá novamente costurar. Já vou prometendo para vocês que amanhã o bloco vai estar arrumadinho aquele biquinho lá, tá? E a gente já tá chegando no 7º bloco amanhã, hein?
ver se esse deu certo. Todos os cantos, se deram certo. Tem uma... Então, ó, aqui deu certo, aqui deu certo. E aqui ficou um pouquinho pra fora, tá vendo? Ele tá 1 milímetro pra fora. Também vou acertar esse daqui depois, tá? Não é mania de perfeição minha, não. Que eu acho que eu tenho que fazer dessa forma, né? Eu desmancho. Se isso, não, vamos dizer que é um toque, tá? Se isso não incomodar vocês, vocês não precisam desmanchar, porque no visual total, ó, esse aqui não dá pra se perceber nada. Esse aqui já dá mais, tá vendo? Eu vou passar pra assentar ele. Só um instantinho. Então, isso é toque. De querer fazer as coisas certinhas, né? Mas, eu não faria uma aluna desmanchar esses 2 cantinhos, se ela estiver iniciando, tá? Eu acho que não tem necessidade de se desmanchar nesse ponto, a não ser que seja uma diferença muito grande que vai atrapalhar no tamanho do bloco, né? E aqui nós estamos chegando ao final do nosso bloco de hoje. Deixa eu assentar aqui. E passar aqui. Como eu vou desmanchar, não vou nem passar muito. Vamos lá. Então, aqui é o nosso 6º bloco, tá? Amanhã eu vou repetir mais uma vez o triângulo, mas tem uma opção diferente também, tá bom? Então, vamos agora à variação desse daqui, tá? Gente, eu errei. Olhem. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Esse é virado pra cá. Então, eu vou ter que arrumar pra formar o catavento aqui. Ele tá invertido. Tá? Então, eu vou arrumar ele e amanhã vocês veem ele arrumado. Agora, o que eu vou mostrar pra vocês é a variação desse bloco. Tá? Deixa eu tirar aqui. Ó. Então, como esse bloco não tem variação em termos de girar ele, eu fiz as variações das cores. Então, aqui dá para vocês verem a maioria em tom médio, como fica. Aqui, a maioria em tom escuro. Aqui, o tom médio com o tom escuro. E aqui eu vou dizer que eu fiz uma miscelânea, tá? Então, nesse daqui eu misturei todos os tons, claro com escuro, médio com escuro e médio com claro, tá? Então, deu essa transformação. Que se você olhar como um painel e não como uma colcha, dá uma coisa mais moderna, assim, mais despojada, né? Dá pra fazer um painel de parede mais descoladinho, assim, mais moderno, né? Não é uma coisa tão clássica visualmente, tá? Então, ele não tem uma regularidade, tá vendo? Aqui tem um triângulo, aqui tem outro, aqui já não tem. Ele não tem uma forma regular, esse daqui.
Então, seriam as variações possíveis. Deixa eu ver se eu consigo pôr os 4 de uma vez só para vocês verem. Ó, tá? Então, seriam as variações possíveis aqui nesse caso desse bloco, tá bom? Então, até amanhã. Aguardo vocês com mais um bloco, o 7º. Agradeço a presença de vocês hoje aqui, porque eu estou fazendo com muito carinho esses blocos para vocês e eu agradeço a permanência de vocês na sala, tá bom? Um beijo e até amanhã. Focou? Não está concluindo. Não está concluindo.